Cara, você viu que negócio doido que tá acontecendo? Bom, não tão doido, né? É de se esperar no Brasil. Há um projeto de baixar o período de duração da lei da ficha limpa. Por quê? A lei da ficha limpa vai estabelecer de que justamente um político que foi condenado, ele não pode concorrer a nenhum cargo político durante os próximos 8 anos após a sua condenação. Isso faz com que Bolsonaro ele não possa ser presidente pelos próximos 8 anos. Então, nem em 2026, nem em 2030, ele poderia se candidatar a presidente. Para muitos amigos bolsonaristas, obviamente isso é horrível. Para muitos amigos petistas, isso é ótimo. Mas há um projeto na Câmara de Deputados para baixar essa, esse período de condenação, esse período de não poder participar da política, de 8 para 2 anos. E olha que coisa. A cada 2 anos no Brasil tem eleição. Então, se você votou em uma pessoa, se você votou, se essa pessoa que você votou foi condenada por alguma causa, dali a 2 anos, quem sabe ela tá ficha limpa. Foi limpa a ficha dela e ela pode voltar a concorrer para outro cargo. Que coisa, né? Tem uma frase que eu ouvi desde criança e que era: no Brasil, tudo acaba em pizza. Eu não sei vocês, mas eu tenho essa impressão ainda. Que ao final, no mundo político, tudo acaba em pizza. Ah, o cara grita, esbraveja, tal, briga com o outro. Mas ao final, ele sai ganhando e nós saímos perdendo. Não, pelo menos é o que eu noto. Veja bem, ó. Vamos à questão do Lula. O Lula teve toda aquela questão do julgamento da Vaza Jato. Tem muitos que vão dizer que houve vários problemas naquilo ali. Lula foi condenado, pegou mais um ano de cadeia. Tudo isso daí. Daqui a pouco ele é livre, liberto e já pode voltar a se candidatar e se tornar presidente do Brasil. Nesse momento, ano do Nosso Senhor de 2025, depois de Cristo, estamos durante a presidência do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ex-condenado da justiça brasileira. E olha que interessante. Ex-condenado. Inocentado? Não. Ex-condenado. E olha o caso dele. Não é que ele foi julgado novamente. Não é que a justiça voltou a analisar o seu cargo. O seu cargo. O seu. O seu. Seu caso. É isso que é a palavra. O seu caso. Não é que a justiça voltou a analisar o seu caso. Mas o que aconteceu foi justamente de que houve um problema de qual é a palavra? Tecnicalidade, essa é a palavra. Tecnicalidade. Onde, depois da própria justiça ali, as instâncias superiores, dizer que estava tudo bem, depois de alguns anos, na minha opinião, por isso o canal se chama Santiago Opinioso, porque na minha opinião, um brasileiro aí, perdido por aí no Brasil. Então, na minha opinião, eles fizeram isso porque eles estavam com raivinha do Bolsonaro. Então, vamos jogar um candidato aqui que tem capacidade de vencê-lo. Então, na minha opinião, eles soltaram por isso, mas tenho provas disso? Não. Então, eles vão dizer que o juiz Sérgio Moro, ele era incompetente. Não que ele é incompetente, não sabia de nada. Não, não é disso. Ele era incompetente porque não lhe correspondia julgar o ex-presidente da República, atualmente presidente, e sim que esse julgamento deveria ocorrer em Brasília. E por isso, o julgamento dele, o caso dele, estava anulado, ou seja, não tinha valor nenhum. Ele deveria ser julgado novamente. Beleza? Até aí tudo bem. Então ele não é. Foi assim, não, nós analisamos o caso dele e aqui foi feito tudo errado e por isso ele é inocente. Não, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi justamente dizer que o juiz é incompetente e deveria ser julgado novamente aonde? Em Brasília. Tudo bem. Vamos julgar ele novamente? Então libera ele para a gente poder julgar ele novamente. Ah, detalhe, tem um outro detalhe. Outra tecnicalidade, que é prescreveu, passou o tempo. Tem a idade ali também, faz com que depois dos 70 anos tem um negócio ali que faz com que a prescrição dobra o tempo ali para você prescrever o caso, tudo, e prescreveu, bom, já passou da época de julgar, então não vai dar para julgar novamente. Com isso, ele, não é que o caso dele foi encontrado que tinha problemas, senão que, bom, não dá para julgar novamente. Não sabemos se Lula realmente fez aquilo ou não fez.
foi inocentado ou condenado? Não sabemos. Simplesmente houve um problema no seu processo, foi julgado no local errado, mas o seu julgamento não sabemos se estava errado ou não. E aí, Lula solto, Lula presidente. Pode voltar a concorrer em 2026? Não sei. Vamos ver se ele vai estar bem de saúde, porque se ele estiver bem de saúde, não acredito que vá outra pessoa do PT concorrer no lugar dele, até porque uma das coisas que fez o PT, ou aconteceu durante a história do PT, é justamente não deixar que aparecesse outra pessoa que disputasse o lugar do Lula. O Lula tá aí, é Lula lá, viva uma estrela e pau, e é ele. Beleza. Ó, terminamos em pizza. Lula tá aí. Vou voltar um pouquinho mais. Teve um presidente do Brasil, lá nos anos 90, que sofreu impeachment, foi condenado, tudo. Cumpriu os 8 anos ali sem poder ser político. E senador da República. Nosso senhor aí, Collor, né? Collor de Mello, senadorzão. Então, parece que nada muda. E parece que esse processo está ficando mais rápido, porque Lula não ficou os 8 anos. 1 ano e pouco, já estava de volta. E agora Bolsonaro também foi condenado. Se é justa a condenação do Bolsonaro ou não, daí já é outra coisa. Mas, digamos que é justa, tá? O Bolsonaro errou, tá? O TSE condenou ele, não pode. Beleza. E aí? De que adianta? Porque se eles fizeram uma lei que baixa agora a questão da ficha limpa, não é que vai livrar o Bolsonaro, vai livrar uma galera de políticos. E aí, do que adianta a condenação? Do que adianta fazer o julgamento? Ao final, estão livres. Ao final, voltam a atuar na política, normalmente. Ao final, parece que a justiça no Brasil não funciona, pelo menos para quem é rico, para quem é poderoso, principalmente quem é poderoso, parece que não funciona. Para os mais poderosos, parece que tudo acaba em pizza. E depois se juntam e voltam juntamente para eleger os presidentes da Câmara, do Senado brasileiro e muitas outras coisas mais, enquanto a gente fica brigando por cada um deles. Será que essa lei vai passar? Não sei. Espero que não. Ou espero que sim. Fico na dúvida, porque se descondenaram, mas a lei deveria valer, né? Se descondenaram o Lula ali, não deveria também poder descondenar o Bolsonaro? Isso seria bom para o Brasil? De outro lado, não era a lei que é para ter ficha limpa, tentar deixar o político que cometeu erros foi condenado longe da política? E aí? Do que vocês acham que acontecerá? Se passar, daqui 2 anos, quem sabe Bolsonaro estará concorrendo? Daqui 2 anos, não. Quem sabe o ano que vem ele estará concorrendo, 2026. Depende do período que passar, parece que tem que passar até setembro, mas a gente sabe que quando eles querem, eles voltam rápido. Quando não querem, dá uma atrasadinha. Tudo depende das negociações que acontecerão. E olha que interessante. Há pouco, essa semana, melhor, semana passada, né? Bolsonaro esteve na casa de Kassab, um dos líderes de um dos maiores políticos, um dos líderes de um dos maiores partidos do Brasil, senhor Gilberto Kassab, secretário do como se diz? Esqueci o nome agora do governador de São Paulo, Tarcísio, secretário do Tarcísio, com 3 ministros no governo Lula. Bolsonaro sentou com ele e estão conversando. Dá essa possibilidade realmente de baixar a lei da ficha limpa, a idade, ou talvez de conseguir uma anistia para todo mundo, tanto do pessoal do 8 ali de janeiro, ou envolvido com todas essas questões, para que ele possa estar livre judicialmente de poder concorrer novamente. Interessante, né? E por isso continua a minha impressão. Ao final do Brasil, tudo termina em pizza, a gente briga pelos políticos, adota um político de estimação, ama, briga por ele, briga com a família, com os amigos, na escola, em tudo quanto é lugares, nos bares. Alguns até se matam com isso daí. Gasta dinheiro, briga na internet, Twitter mesmo, Facebook. Mas ao final, eles estão lá, terminando em pizza, negociando, conversando e tudo isso daí. E aí? Isso é bom ou ruim para o Brasil? Para mim, me parece que o melhor era não terminar em pizza. Mas não sei se conseguiremos mudar tudo isso, né? Aqui, Santiago Opinioso, desde algum lugar do sul do Brasil.